Olá, gente, boa noite. Essa é a nossa primeira aula. Desde já agradeço a todos que estão assistindo. Está sendo de uma forma precária porque a gente foi pego de surpresa, mas com o tempo prometo a vocês que vai melhorar, tá bom? Nossa primeira aula vai ser de termoquímica, prevendo o nosso conteúdo que viria antes dessa quarentena. Nós vamos dividir em módulos. Hoje eu vou explicar apenas o módulo 1, que é bem mais teórico para você ter acesso à informação como geral. E aí depois a gente vai para o que realmente interessa. Então, o que é a termoquímica? Termoquímica é a parte da química que estuda os calores das reações. Esses calores, eles podem ser liberados ou podem ser absorvidos. Calores, se eu usar o termo calor, eu tenho que ir lá para a física, porque a física diz, de acordo com o princípio da termodinâmica, que calor é uma energia em trânsito. Não existe calor se eu não tiver dois materiais, pelo menos. Então, o calor é uma energia em trânsito. E ainda diz que ele sempre passa do corpo mais quente para o menos quente, com o objetivo de quê? De atingir o equilíbrio térmico. Então não faz sentido eu falar em calor se de repente eu tiver dois materiais com a mesma temperatura. Por quê? Porque não vai existir transferência de energia. Então, de acordo com o princípio da termodinâmica, a energia do universo é constante, não pode ser aumentada, não pode ser diminuída. E isso Lavoisier já dizia lá na lei da conservação da massa. E com a energia não é diferente. Então, a partir do momento que eu tenho dois materiais, no mínimo, e esses materiais se encostam, eu tenho a ideia de que aquele que está com a maior temperatura vai passar o calor para aquele que está com a menor temperatura. Então, isso significa calor em trânsito. A termoquímica vem e vai trabalhar as reações químicas. E essas reações, elas vão envolver calor. E esse calor, ele pode ser liberado ou pode ser absorvido. E é esse que é o nosso foco de estudo. Agora, para eu falar em calor liberado e calor absorvido, eu tenho que falar sobre dois tópicos: o sistema e o ambiente. O que é o sistema? O sistema é o meu foco de interesse, é o meu estudo, é a minha análise, é a reação química. A reação química está produzindo calor. Esse calor ele está sendo liberado, ele está sendo absorvido, então ela é o meu sistema. Tudo aquilo que não envolver essa reação química passa a ser o ambiente ou o meio ambiente. A gente usa mais o termo ambiente. Vamos a um exemplo. Se eu queimar o papel, a combustão é uma reação química. E essa reação química libera calor. Libera calor para onde? Para o ambiente. Então, se eu toquei fogo no papel e coloquei minha mão acima, eu senti o calor. Isso significa o quê? Significa que a reação química é o sistema que liberou calor e eu, como ambiente, senti esse calor. Essa reação que libera calor recebe um nome específico de reação exotérmica ou exotérmica, como alguns falam. E aquelas que absorvem calor são as reações endotérmicas. É só você lembrar das palavras. Exo, fora. Térmico, calor. Calor para fora. Calor liberado. Uma reação exotérmica é aquela que libera calor. Endotérmica, calor para dentro. Reação que engole calor, absorve calor. Se eu entendo que existem as reações exotérmicas e as reações endotérmicas, eu preciso saber em que situação que eu vou classificar uma ou outra. E aí entra uma grandeza chamada entalpia, representada pela letra H, que vem do grego, significa entalpos, aquecer.
aquecimento. Ou seja, lembrando a ideia do calor. A entalpia significa o calor da substância. Só que se a gente voltar lá para a física, você vai lembrar que o calor é uma energia em trânsito, que passa de um corpo para o outro. Então só faz sentido eu falar em calor se eu estiver falando de uma movimentação de um corpo para o outro. E eu acabei de falar que entalpia é o calor da substância. Então a gente vai modificar isso daí. Não é o calor da substância, é a energia que cada substância possui. E aí você sabe que existem diversos tipos de energia, dentre elas a energia térmica, que é o calor. Só vai fazer sentido eu falar em calor se essa energia for transferida para outro corpo. Então todas as substâncias têm uma energia guardada. Essa energia, esse conteúdo energético de cada substância, a gente chama de entalpia. Esse valor, ele não é calculado experimentalmente, ele foi convencionado. O que significa um valor convencionado? Como eles não determinaram, não conseguiram encontrar um valor de calor para a substância de forma individual, eles convencionaram, olha, tal substância vai ter esse padrão. Tendo esse padrão, eles vão encontrando os outros valores. Mas não foi um valor empírico, não foi um valor experimental. O que eles conseguem determinar a partir disso? O calor de uma reação como um todo. Não o calor, o conteúdo energético da substância em si. Então, quando a reação química acontece, ela libera ou absorve calor. Esse calor é calculado, só que aí a gente não chama mais de entalpia. A gente passa a chamar de variação de entalpia. E aí surge o chamado ΔH. Delta, como você já havia estudado há muito tempo, sempre é algo que é final menos inicial. ΔV, variação de velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. ΔS, o espaço percorrido. Espaço final menos espaço inicial. E o ΔH? Entalpia final, entalpia inicial. E aí, eu vou te mostrar aqui no caderno mesmo como é que isso vai acontecer. Vamos colocar uma reação genérica. A mais B, gerando C mais D. Nessa reação, A mais B fazem o papel de reagentes, C mais D, os produtos. Então, A mais B vão reagir e dar origem a C mais D, que são os produtos. Partindo desse princípio, eu posso dizer que A mais B é o início e C mais D é o fim. Se eu estou falando de entalpia, de calor, eu vou chamar H, porque o H representa a entalpia inicial e entalpia final. E eu falei que é possível você calcular o calor da reação como um todo através do chamado ΔH. E ΔH passa a ser, então, fim menos início. Com isso, eu tenho a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí a gente vai modificar um pouco as palavras, porque você sabe que isso aqui a gente chama de produtos e isso nós chamamos de reagentes. Então, para eu não colocar fim e início, eu vou substituir e vou dizer que o ΔH é igual a entalpia do fim, quem é? Produto, menos a entalpia do reagente. Surge a primeira fórmula. A fórmula para eu encontrar um calor de reação. Variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Partindo desse princípio, eu vou ter 5 formas de determinar se a minha reação é exotérmica, ou seja, ocorre com a liberação de calor, ou endotérmica, ocorre com a absorção de calor. Até aí tudo bem? Vamos voltar um pouquinho. O que é a termoquímica? É a parte da química que vai estudar os calores das reações.
Essas reações, elas podem ser exotérmicas ou endotérmicas. Reação exotérmica é aquela que ocorre com liberação de calor. Reação endotérmica é aquela que ocorre com absorção de calor. Calor é uma energia em trânsito, é uma energia que passa sempre do corpo mais quente para o menos quente. Para eu calcular o calor, eu vou precisar da variação de entalpia. A variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, porque o produto é o final e o reagente é o inicial. Próximo tópico vai falar das 5 formas de você dizer se a reação é exo ou endotérmica. E aí nós vamos ter o seguinte. Pensa comigo o primeiro tópico, pela própria entalpia, que é o H. Você vai pensar o seguinte comigo. Isso aqui é o reagente, imagina esse prédio todinho aqui. Reagente que dá origem a esses produtos. Tudo que vem antes da seta é o reagente, o que vem depois, produto. Imagina que eu tenho esse conteúdo energético todinho aqui de reagente. Mas para que eu gere o produto, eu só vou precisar dessa quantidade de energia, dessa quantidade. Mas ele tem disponível tudo isso. E aí o que acontece? Ele vai gerar o produto através dessa quantidade que ele tem disponível de energia. E essa quantidade que ele não vai usar, ele joga fora. Se ele jogou fora, ele libera calor. E uma reação que libera calor é uma reação exotérmica. Matematicamente, o que eu posso afirmar? Se eu chamo isso aqui de entalpia e isso aqui de entalpia, numericamente, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Primeira forma de determinar se uma reação é exo ou endotérmica. Toda vez que a entalpia do reagente for maior numericamente que a entalpia do produto, tua reação é exotérmica. Ela ocorre com liberação de calor. Ela pega aquele calor que ela não usou, joga fora. Joga fora para onde? Para o ambiente. Ela é o sistema e ela joga fora para o ambiente. Sendo assim, reação exotérmica. Vamos fazer o contrário. Vamos imaginar que agora eu tenho essa quantidade de energia de reagente. Mas para que eu forme o produto, eu vou precisar dessa quantidade de energia. E agora? Esse reagente quer se transformar nesse produto. Mas para que ele se transforme nesse produto, ele precisa ter toda essa energia disponível. Ele não tem. Ele não tem? Então, o ambiente fornece essa energia para ele. O ambiente joga essa energia para ele. Ou eu posso pensar também que ele rouba essa energia do ambiente. Quando ele rouba aquilo que ele precisa e aí ele chega aonde ele quer. Mas se ele absorveu a energia do ambiente, vale ressaltar que essa energia é o calor, eu vou dizer que essa reação é endotérmica. Reações que ocorrem com absorção de calor. Matematicamente, toda vez que a entalpia do reagente for menor que a entalpia do produto, tua reação é endotérmica. Primeira forma de determinação. Numericamente, reagente maior que produto exotérmico, reagente menor que produto endotérmico. Segunda forma. Segunda forma não é mais pela entalpia, é pelo ΔH, variação de entalpia.
Essa entalpia, esse calor, ele vai dar para você na reação química. Vamos pensar o seguinte: A mais B gera C mais D, mais energia. Ou ele escreve energia ou ele coloca o número, que já é o próprio calor envolvido. Pode ser que ele faça A mais B mais energia gerando C mais D, certo? Antes de eu determinar o ΔH, eu já vou logo pegando um outro ponto que também vai te ajudar bastante, a própria equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica? É uma representação de uma reação química que vai te mostrar o calor envolvido e também os estados físicos, que claro, no caso eu não estou mostrando aqui porque não é o nosso foco de interesse no momento. Agora veja bem, essa energia é o calor. Interpreta junto comigo. A mais B reagiu, gerou C mais D e jogou fora energia, ou seja, sobrou energia. Jogou fora, reação exotérmica. Libera calor. Olha para esse outro. A mais B quer gerar C mais D. Mas para que ele chegue aqui, é necessário que ele absorva, que ele ganhe energia para chegar no produto. Se ele está absorvendo, esse processo é endotérmico. Aí o cabeça pensa o seguinte: vou decorar. Toda vez que a energia estiver no produto, exotérmico. Quando ela estiver no reagente, endotérmico. Beleza. Entende essa setinha como um sinal de igualdade na matemática. Na matemática, quando você troca de membro, ó, primeiro membro, segundo membro, você troca os sinais matemáticos. Sabendo disso, o que eles fazem? Eles trocam a posição da energia. Então, eu posso fazer isso aqui contigo, ó. A mais B, não era mais energia? Pega esse mais e joga para o outro lado com o sinal trocado. Menos energia. Gera C mais D. Olha o animal que decorou que quando a energia está no reagente, o processo é endotérmico. Tudo errado. Então, o que eu tenho que ficar atento? Aos sinais e ao significado. A mais B deu origem a C mais D, jogou a energia fora, exotérmico. Se eu for analisar isso aqui, eu estou querendo te dizer que A mais B consegue muito bem chegar a C mais D. Porque, ó, ele não precisa da energia. A mais B menos a energia. Ou seja, se eu não tiver energia, ele tem energia suficiente para chegar em C mais D. É isso que ele quer dizer. Então, na hora que ele troca, ele quer realmente confundir você, porque tem muita gente que decora que a energia no produto é exo e a energia no reagente é endo. Lê do engano. O outro processo é do mesmo jeito. Ultimamente, eles fazem bastante isso para enrolar você. Aqui, ó, A mais B mais energia gera C mais D. A mais B gera C mais D menos energia. Troquei o sinal, troquei de membro, troquei o sinal. Percebe que a reação continua sendo endotérmica. Reações exotérmicas, reações exotérmicas, reações endotérmicas. Voltando à história do ΔH, é só você pensar na matemática. Qual é a fórmula utilizada para calcular o calor de uma reação? Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Positivo, negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha lá para o primeiro esquema. Bem, aqui eu falei que a entalpia do reagente era maior que o produto.
Então, se o reagente, que é negativo, é maior que o produto, tua resposta vai dar um ΔH negativo. O que me faz pensar que toda vez que o ΔH for negativo, a reação vai ser exotérmica. Reagente maior que produto. Não era isotérmico? Se o reagente for maior que o produto, vai prevalecer o sinal negativo. Então, ΔH negativo, reação exotérmica. Se eu fizer o cálculo e o produto for maior que o reagente, eu vou entender que produto é positivo, reagente é negativo. O produto tem o maior valor, então prevalece o sinal positivo. ΔH positivo apresenta uma reação endotérmica. Então, primeiro passo, entalpias. Entalpia do reagente maior que a entalpia do produto, exo. Entalpia do reagente menor que produto, endo. ΔH. Se ele te der um ΔH positivo, endotérmico. Se ele te der um ΔH negativo, exotérmico. Equação termoquímica. A mais B gerando C mais D. Liberando energia, exo. A mais B sem precisar de energia, gera C mais D, exo. A mais B precisando absorver energia, gerando C mais D, endo. A mais B gera C mais D e esse C mais D não precisa dessa energia, porque o processo inverso é a ideia contrária. Se daqui para cá eu penso que é endotérmico, se eu fizesse o processo inverso seria exotérmico. Nós temos um outro passo, que é pelo gráfico. Percebe que uma coisa ajuda a outra. No gráfico, eu vou ter duas representações. A primeira, claro, aqui é a entalpia e aqui é o caminho da reação. Aqui é a mesma coisa. Entalpia, caminho da reação. Toda reação começa com o reagente gerando o produto. Então, claro que eu vou começar com o reagente. Então, eu posso ter essa situação aqui, ó. Isso ser o reagente, passa um tempinho, a reação ocorre e eu gero o produto. E eu posso ter a seguinte situação. O reagente passa um tempinho, dá origem aos produtos. Lembra que a gente começa sempre pelo reagente. Entalpia do reagente, entalpia do produto. Entalpia do reagente, entalpia do produto. Bora lá. Qual é o significado disso? Matematicamente, eu vou cair na mesma situação do primeiro exemplo. Numericamente, esse reagente é menor que a quantidade de produtos. E você aprendeu que toda vez que a entalpia do reagente é menor que o produto, a reação é endotérmica. Então, esse gráfico representa uma reação endotérmica. Você aprendeu que toda vez que o reagente numericamente é maior que o produto, entalpia do reagente maior que a entalpia do produto. A reação é exotérmica. Só tu pensar o seguinte, a escadinha descendo, ó, exotérmico. Escadinha subindo, para te subir uma escada, você vai precisar de energia e tu absorve essa energia. Então, endotérmico. Vale ressaltar que esse espaço daqui para cá, ó, se ele pedir para você calcular, nada mais é que a variação de entalpia, o ΔH. ΔH. O que vai bater com aquela outra situação que eu te mostrei ainda agora. Olha só, se a fórmula do ΔH é produto menos reagente, pense comigo, produto, nesse caso, é menor que o reagente. Minha resposta vai apresentar um ΔH negativo. ΔH negativo não continua sendo exo? Por outro lado, se eu for pensar aqui também a mesma coisa, ó, ΔH é produto menos reagente. Quem é o maior agora? Produto. Então, é óbvio que o valor positivo vai prevalecer.
ΔH é igual a um resultado positivo. E toda vez que o ΔH é positivo, a reação é o quê? É endotérmica. Uma ideia não contradiz a outra, como você pode perceber. Por último, e não menos importante, para finalizar esse módulo, você vai lembrar do 9º ano, quando você teve uma professora chamada Cris, que dizia o seguinte: você tem os estados sólido, líquido, gasoso, e você tem mudanças de estado. Qual é o nome dessas mudanças? Fusão, passagem do sólido para o líquido, vaporização, líquido para o gasoso, que se divide em evaporação, que é muito lenta, calefação, que é rápida, reconhecida pelo chiado, e a ebulição, que ocorre a determinada temperatura. Todos três são exemplos de vaporização. Tem a passagem do gasoso para o líquido, que você vai chamar de condensação ou liquefação, se eu estiver falando de gases. Água. A água não liquefaz, a água condensa. Mas qualquer gás liquefaz, ele não condensa. Então, a palavra liquefação significa o uso dos gases. Nosso gás de cozinha se chama GLP, gás liquefeito de petróleo. Significa que eles pegaram parte da substância gasosa, comprimiram, transformaram no líquido e na primeira oportunidade ele retorna normal, que é o estado gasoso. A mesma coisa que eles fazem lá com isqueiro, aquele isqueiro transparente que você vê o líquido, aquele líquido é um gás. Ele foi obrigado a ficar ali no estado líquido, mas na hora que você aciona, não sai água, não sai líquido, já sai o gás. Por quê? Porque na primeira oportunidade ele retorna ao normal. Passagem do líquido para o sólido, você tem a solidificação e a passagem direta do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, você vai chamar de sublimação. Nesse caso, sublimação indireta, oposta, inversa. Eu prefiro chamar ressublimação, porém eles condenam essa forma de falar, tá? Eles não aceitam muito bem a palavra ressublimar. Passagem direta do sólido para o gasoso, sublimação. Passagem do gasoso para o sólido, sublimação indireta, oposta, inversa. Exemplo lá da naftalina, né? Naftalina sólida passa para o estado gasoso, as traças inalam e aí no organismo delas, elas voltam para o estado sólido, petrificando e matando por sufocamento. Não só pelo grau tóxico da naftalina para elas, mas pelo sufocamento. Tanto é que se você partir uma barata, você vai ver que ela vai estar toda branquinha, toda lindinha, toda brilhosinha por dentro. São as pedrinhas de naftalina que solidificaram no corpo dela. Ok. O que isso daí tem a ver com o que a gente está estudando? Algo muito simples. Tudo que tiver nesse sentido, você vai dizer que é um processo endotérmico. Endotérmico. Todas essas mudanças de estado físico, nesse sentido, são mudanças endotérmicas. Só ocorrem com absorção de calor. O inverso é exotérmico. Todas que estão no sentido contrário ocorrem com liberação de calor. Me dá um exemplo prático disso? Pensa comigo o seguinte. Vamos pensar que você está na praia e você sai de lá da água, no caso, você sai de lá com seu corpo cheio de gotículas de água. A água vai passar para o estado gasoso, né? Vai evaporar.
Porém, para ela mudar de estado, ela precisa ganhar energia para fazer esse processo. Precisa absorver energia. Opa, absorver, processo endotérmico. Se a mudança da água para o estado gasoso é uma vaporização, e a vaporização está nesse sentido, e ela só faz isso se ela absorver calor, e ela absorve do nosso corpo, por isso que a gente sente um pouquinho de frio. Né? Ela está roubando o calor do nosso corpo, então a gente sente frio. Lembrando que frio não é energia, frio é uma sensação térmica. Então eu posso afirmar que é um processo endotérmico. Fusão, pega o gelo, coloca em cima da mesa. O que acontece? Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, ele vai derreter. Para ele fazer esse processo, eu tenho que voltar lá para a física e pensar que ele está com uma temperatura bem menor e o ambiente ao qual ele se encontra está com uma temperatura muito mais elevada. E o calor, como energia, ele passa sempre do corpo mais quente para o menos quente. Então, o ambiente vem com tudo e joga calor, joga energia para o gelo. Gelo, então, derrete. Ou seja, se foi o ambiente que passou energia para o gelo absorveu esse calor. Se ele absorveu, é um processo endotérmico. Os antigos sempre usavam o termo, hoje está muito abafado, hoje vai chover. E é verdade. Preste atenção nisso. Né? É um calor sufocante. Não é aquele calor normal, é um calor sufocante. Mas por que isso acontece? Gotículas de água evaporaram, passaram para o estado gasoso, foram lá para cima. Lá a temperatura é um pouco diferenciada, então elas se reaproximam. Se elas estavam no estado gasoso e elas se reaproximaram, elas passaram para o estado líquido para poder cair na forma de chuva. Mas para que ela condense, para que ela passe do estado gasoso para o líquido, ela tem que liberar calor. Se ela libera, o processo é exotérmico. O que acontece? Na hora que as moléculas começam a se aproximar, elas liberam todo aquele calor que na hora da evaporação elas absorveram, já que a energia do universo é constante. E aí, na hora que ela joga aquele calor, você sente, tá muito quente, tá sufocante. Passa um tempinho, chove. Por que choveu? Choveu porque as moléculas que estavam no estado gasoso condensaram, passaram para o estado líquido, liberando o calor. Processo exotérmico. Então, por aí você entende que a mudança do estado físico, ela também é importante para você determinar essa troca de calor. Se eu sei que tudo que está nesse sentido é endo e tudo que está no sentido inverso é exo, eu posso colocar qualquer exemplo nesse sentido. Uma roupa secando no varal. É uma evaporação. É uma evaporação, vaporização endotérmica. Essas gotículas de água que estão na roupa só vão evaporar, só vão passar para o estado gasoso após absorverem calor, que elas tiram da própria radiação do sol, do vento e tudo mais. Por aí termina o nosso tópico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro módulo. Daqui a alguns dias vem o módulo 2, que é como a gente vai trabalhar a ideia dos cálculos e conhecer os tipos de reações que nós vamos trabalhar na termoquímica. Beijos e abraços!